programa JBS Conversas com Arte tem hoje dos maiores afinadores de pianos do nosso país e a nível mundial também. Estamos aqui no salão do Fernando Rosado, empresário e professor. Fernando, muito obrigado por estares aqui na FAD TV. Portanto, como é que começou a aventura dos pianos, o gosto pela música, o gosto pela organização dos sons? Começou há cerca dos 20 e poucos anos, quando eu percebi que gostaria de ter uma profissão ligada à música e não tendo uma aptidão inata ou não sendo um bom aluno disciplinado para estudar música propriamente. O solfejo, a parte do solfejo, rezado e entoado. Resolvi o problema, digamos assim, arranjando uma profissão em que estava sempre ligado a um instrumento musical. Neste caso foi o piano. Fiz uma formação em França durante algum tempo. Em Paris, mais propriamente? Sim, em Le Mans, a 200 km de Paris, numa escola específica de formação de afinadores e de outros instrumentos musicais também. Estive num grupo de portugueses que fez esse curso, não é? Uns fizeram um curso de técnicos de instrumentos de sopro e outros de técnicos de pianos, afinadores e reparadores. Eu fiz o curso de afinador, porque há uma pequena diferença. E quando cheguei a Portugal, apesar de ter logo ofertas da escola, porque a escola funciona um pouco como as escolas de formação profissional, escolas profissionais, as empresas vão à escola pedir os alunos com aproveitamento para integrarem os quadros, não é? E eu tive uma série de ofertas, que foi logo muito motivador, mas precisava de vir para Portugal por uma série de assuntos pessoais e vim. E pensando voltar para a França, porque nessa época o nível de vida em França e a estrutura financeira, económica e social já estava, era do centro da Europa e Portugal ainda estava no início da CE, digamos, havia realmente uma grande diferença. Eu voltei para Portugal e tive trabalho numa empresa do ramo musical, não é? E ao fim de algum tempo saí e comecei a trabalhar por conta própria, digamos assim, e montei um projeto. Na altura tive um excelente apoio de 2 ou 3 pessoas, de um afinador, que era o afinador da empresa Valentim de Carvalho, que era o Sr. Llorente, que me deu uma enorme ajuda de um modo como apresentou ao mercado e como arranjou trabalho também para o início de carreira. E tive também a sorte de conhecer o Conservatório de Lisboa, ter uma diretora fantástica, que era a professora Leonor Leitão Cadete, que teve uma grande confiança em mim. E comecei como afinador do Conservatório e sendo o terceiro afinador da Valentim de Carvalho, digamos que havia 2 excelentes, não é? E pronto, e comecei por aí. E pouco tempo depois comecei a ter consciência de como é que o mercado funcionava, portanto eu era bastante jovem, não tinha experiência nenhuma, eu não tinha nenhuma ligação à música, atenção, nem familiares, nem ninguém conhecia no meio musical. E foi um percurso, né? Quando eu comecei a perceber como é que as coisas funcionavam, depois montei, digamos, o meu projeto. E o projeto iniciou-se em 88 e pronto, e vem até hoje. E o projeto passa pela parte empresarial e também pela parte de pedagogo? Sim, o que aconteceu nessa altura, ao fim de algum tempo, digamos que em termos de objetivos pessoais, marquei um objetivo a 5 anos. Eu lembro-me na altura disso, que era ter um piano de concerto Stana, que é um bem valioso e interessante, e ser a pessoa talvez mais influente do mercado. Portanto, isto era um objetivo pessoal interno. E ao fim de 3 anos eu já tinha o Stana. E ao fim de 3 ou 4 anos já havia muita coisa feita, o que paradoxalmente me criou um problema grande de carreira, que eu muito rapidamente e muito pela ajuda das pessoas que na altura estavam no mercado, que me ajudaram imenso, eu nunca vou esquecer isso, como é evidente. Eu tinha uma posição de mercado muito boa, porque era afinador do Conservatório, trabalhava com os melhores pianistas, com o Mário João Pires, com o Sequeira Costa, com o Tânia Show, com o António Rosado, com o Mário Lajinha, quer dizer, tinha a nata toda dos grandes artistas, logo no início de carreira, que é excelente, não é? Porque geralmente isso conquista-se um pouco mais tarde. Tinha uma confiança enorme dessas pessoas, não é? E comecei a perceber que necessitava de formar mais alguém, porque antecipei um problema que viria a acontecer no futuro, que era o problema de um técnico ou um empresário, ou seja, quem for, tem uma massa crítica de capacidade de trabalho. Portanto, se tiver X pianos para afinar, consegue, mas se tiver X ao quadrado ou X ao cubo, torna-se rigorosamente impossível. E eu percebi que não queria que o mercado ficasse dependente de mim. Portanto, ao contrário do que a maior parte das pessoas às vezes opta, que é por criar dependências do mercado para aumentar preços e ter monopólios, não é? Eu optei pelo oposto. Portanto, não quero que o mercado dependa de mim, até por uma questão de liberdade pessoal, para eu poder ter sempre capacidade interventiva e de poder mudar quando eu quiser, não é?
E comecei a formar e pronto, e o processo... Continuas também com esse lado pedagogo. Sim, ontem, por exemplo, tivemos aqui uma tarde inteira de formação de uma pessoa que já é afinadora. Se alguém quiser entrar em contacto contigo para aprender a afinar piano, basta ligar para... Não propriamente, não. Porque é tudo muito cirúrgico e muito pensado. Não vou esconder isso. Portanto, por exemplo, ontem teve aqui um colega meu, praticamente com a minha idade, que já é afinador profissional, mas há uns tempos para trás percebemos que podíamos melhorar alguns aspectos do trabalho dele, não é? E ele quer. Pronto, ele ontem confessou que aprendeu mais em 2 dias que esteve aqui do que se calhar durante 20 anos, porque é tudo muito cirúrgico, como eu costumo dizer, e aprendeu coisas que lhe vão dar uma grande capacidade e qualidade de trabalho no futuro. Portanto, ele vai continuar a estar aqui. A última pessoa que teve formação aqui foi uma pessoa do sexo feminino, a Sofia, que é excelente, uma pessoa que quis ser afinadora e em 3 anos conseguiu formar-se a tempo inteiro e está no mercado já também, portanto, porque um dos aspectos que eu considero totalmente indispensável e é uma exigência minha é que as pessoas têm que ficar com um nível muito alto, não é? E um nível não é só o nível técnico, mas o nível da capacidade de gerir a sua própria carreira, que é uma coisa importante, porque se a pessoa for um excelente técnico, mas não tiver uma capacidade de gestão da sua própria carreira, é complicadíssimo, não é? Porque a pessoa tem que ir à casa de clientes, tem que fazer contas, tem que fazer preços, tem que fazer cobranças, não é? Tem que pagar impostos, e isto são tudo fatores que convém que a pessoa saiba. Portanto, uma das coisas que eu faço questão é de transmitir muita informação em todas as áreas que envolvem a vida profissional e pessoal de uma pessoa que se dedica a esta profissão, não é? Pronto, mas voltando um pouco atrás, comecei a formar pessoas de uma maneira muito cirúrgica neste sentido. A empresa nasceu do zero, não tinha uma capacidade financeira limitada nem muito grande, tudo o que ia acontecendo com o tempo, né? com o dinheiro que ia entrando, como se costuma dizer, e começou a haver algum espaço para empregar outras pessoas. Portanto, e o processo de formação foi um processo de formação quase natural, ou seja, as pessoas entravam, havia um mais velho que passava a informação, depois esse mais velho evoluía mais um pouco, foi quase um processo em escada, né? E as pessoas foram sendo formadas assim, e a verdade é que isso foi bem feito e bem pensado, é que todas essas pessoas hoje em dia estão no mercado com a agenda cheia, portanto, que é a prova que a coisa está bem feita. Se não tivessem qualidade não podiam estar nos lugares em questão, claro. E são lugares de importância, não é? E como empresário também geres muito a tua vida com a venda e a revenda de pianos? Sim, porque a partir de um certo momento eu tive uma necessidade muito grande de, como eu costumo dizer, acrescentar valor ao mercado e transfigurar o mercado. E isto porquê? Porque o mercado em Portugal, o mercado de compra de instrumentos musicais e de pianos não é um mercado opulento nem rico, não é? Repara, vou dar um exemplo concreto muito elucidativo. A Steinway & Sons é a melhor marca de pianos do mundo, não é? Uma marca mais que centenária, que tem praticamente o exclusivo das salas de concertos todas do mundo, portanto que é muito relevante. E na Bélgica, que é um país com o mesmo número de habitantes em pianos, tem uma cota de mercado de 50 Steinways por ano. Portanto, a Steinway vende cerca de 50 pianos por ano na Bélgica. Portugal tem o mesmo número de habitantes da Bélgica e a Steinway vende ao meio, ou 1 ou 2 pianos por ano. Ou seja, o que é que eu digo meio? Há anos que não vende nenhum piano e vende 1, 2 em 2 anos. Portanto, eu penso que este pequeno exemplo mostra muito bem o que é que significa o consumo de um instrumento musical de luxo e de alta qualidade num país da Europa Central como a Bélgica e um país como Portugal. Bem, isto porquê? Porque a Bélgica tem outra tradição musical, tem outra tradição de consumo de bens de arte, tem outro poder financeiro, tem outro poder de compra. Não há em Portugal, digamos, artistas ou pianistas com poder financeiro para poder ter coisas caríssimas, não é? Pode haver uma ou outra exceção, mas não é uma regra, como é evidente. Claro. Pronto. Isso faz com que eu percebesse que era preciso ter muito cuidado em introduzir instrumentos muito específicos dentro da capacidade financeira do mercado nacional, não é? Mas com qualidade acima do normal. Para quê? Para aumentar a qualidade do mercado. Portanto, isso conseguiu-se de uma maneira muito interessante e muito benéfica para o mercado e que deixou marcas para os próximos 70, 80 anos, introduzindo no mercado um tipo de instrumentos que são um nicho de mercado e que já criaram muita controvérsia e felizmente ficou resolvida a favor da verdade, que são os pianos japoneses da década de 70 e 80, que são pianos com níveis de qualidade de construção totalmente acima da média, não é? Que não deixam espaço para mais nada onde esses pianos aparecem, porque são pianos realmente fantásticos em relação ao preço. Quando dizes fantásticos, é a nível de construção? Sim, construção, qualidades materiais. A nível de sim, se nós fizermos uma equação de todos os fatores que envolvem a construção do piano, desde as madeiras, ao projeto de construção, à durabilidade, à agradabilidade, à resistência ao esforço, tal, digamos que isso no fundo é um quadro, não é? É um gráfico. Nesses pianos está tudo no máximo praticamente. Claro. Não é?
E ao passo que nós nas outras marcas conseguimos encontrar pontos fracos. Está tudo no máximo. Bem, isto significa o quê? Significa que as pessoas, quando têm a sorte de comprar um instrumento desses, compram uma coisa excelente pelo valor que custa hoje em dia uma coisa básica e extremamente limitada. Portanto, e essa introdução teve-se a ver com o quê? Com a necessidade do próprio mercado, porque só havia duas hipóteses. Ou o mercado ficava inundado do baixa gama, que é aquilo que as pessoas em Portugal concebem comprar e conseguem comprar, não é? Concebem por uma questão de formatação mental do custo com a arte e com o instrumento, e conseguem por uma questão de capacidade financeira, okay? Mas também só houver capacidade financeira e não houver coisas boas, porque os comerciantes não podem ter coisas boas que não vendem, também não se vende coisas boas, como é evidente, não vão fazer estoque de coisas que não se vendem. Portanto, e esses pianos encaixaram que nem uma luva em Portugal, de uma maneira fantástica. Porquê? Porque as pessoas... Porque Portugal tem um estoque limitado, não compra tantos pianos como, por exemplo, a França, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, e como estes pianos têm um estoque limitado, e em Portugal o volume de compras também não é muito alto, há ali um encaixe quase perfeito. E depois, porque os pianos são realmente muito baratos em relação à qualidade. Pronto, claro que isto não são tudo rosas, não é? O facto destes pianos terem este poder verdadeiro já originou várias guerras no mercado, não é? Há uns anos houve um grande problema no mercado português, porque eu não queria falar em marca, mas houve uma marca que, percebendo o problema que tinha pelos seus próprios pianos dessa época serem tão bons, não conseguiam vender pianos novos. Fui abordado 3 ou 4 vezes numa tentativa de fazermos uma parceria que eliminasse os pianos usados e que se instalasse os pianos novos. Não correu muito bem esses encontros, porque eu nunca aceitei essa parceria, não é? Pelo contrário. Primaste sempre pela qualidade dos teus clientes e também pelo reconhecimento do teu nome. E essencialmente pela verdade, repara. Porque aquilo que construíste. Sim, há aqui uma questão que é a seguinte. Os mercados hoje em dia são muito pouco respeitadores do cliente, não é? Há muita manipulação de informação e falsidade, que isso acontece, não é? Repara, eu costumo dizer uma coisa que é uma coisa bastante séria, que é... Uma coisa é um vendedor enganar um cliente numa loja, por exemplo, que é péssimo, não é? Outra coisa é um técnico ir à casa de um cliente e enganá-lo, que é um pequeno pormenor de posicionamento de espaço, que é no território do cliente, na casa do cliente, o cliente ser enganado, que é uma coisa gravíssima, não é? E o que se passa a partir de certo momento, que é gravíssimo, é quando as pessoas que dão pareceres ou têm alguma capacidade ou poder de influência no mercado, não são sérios, não é? Pronto, por uma questão ou por outra que não interessa aqui estar a discutir, e dão informação falsa ou errada aos clientes apenas com o intuito de tirar um benefício comercial próprio. Pronto. Repara, se não houver ninguém que explique isto, ou se não houver ninguém que contrarie isto começa a ser um género de um ambiente péssimo, não é? Em que as pessoas não podem confiar em ninguém, porque, repara, se tiverem um especialista ou um técnico, que é a única pessoa que podem confiar, e essa pessoa os enganar, isto é uma loucura, quer dizer, isto não tem... E logo no início da tua carreira já disseste que foste ajudado pela nossa querida Leonor Leitão Cadete, grande professora, que apostou em ti logo na afinação dos pianos do nosso conservatório. Sim. Que segredo é esse de ser um grande afinador de piano? Ambos sabemos que são fones acústicos, não é? Sim, portanto, repara, mas... eu sou muito humilde nesse aspecto, ao contrário do que se possa parecer. Eu costumo dizer na brincadeira para os meus colegas, nós não fazemos mais nada do que apertar parafusos, não é? Porque mas é preciso sabê-los apertar. Exatamente, é uma questão de perceber como é que se aperta os parafusos. Repara... E as tais agulhas que se espeta repara, a primeira coisa que é preciso perceber é que isto é muito importante para clarificar um bocado a situação. Eu não tenho nada a postura, nem a opinião, nem a certeza, nem a ilusão que é preciso ser uma pessoa especial para ser afinador, primeira coisa. Não. Porque durante algum tempo passava-se um bocado a imagem que o afinador tem que ter um ouvido espetacular. Não é de todo verdade. O que pode acontecer é que um afinador que tenha mais capacidade e sensibilidade auditiva consiga, em certos aspectos, chegar um pouco mais longe do que outro. Mas isso não é não ser afinador, em determinado tipo de trabalho, em determinado tipo de circunstâncias, ter um bocadinho mais de aptidão, que é uma coisa completamente diferente, não é? Do que ser especial. Pronto. No fundo, repara, estamos a falar de uma profissão que é uma profissão técnica, não é? Que tem também uma componente sensitiva muito grande, não é? Depois, o que acontece no mercado é que tem que se perceber o que é que cada pessoa faz e o aproveitamento que se tira dessa pessoa. Repare, há uma coisa que eu costumo fazer que é muito importante. Vamos falar do conservatório. Um conservatório não precisa de um afinador só.
Precisas de um afinador que seja gestor do Exatamente. património dos pianos. Porque, repara, é completamente diferente ser um afinador que entra numa sala e afina um piano e vai para casa, ou ser um afinador que olha para aquele piano e tem que explicar à direção do conservatório: vocês têm que ter cuidado, porque daqui a 3 meses têm que gastar X na conservação deste piano. E se estivermos a falar de 50 ou 70 pianos, que é o que acontece, isto já é uma coisa muito complexa, não é? Portanto, estamos a falar de patrimónios de milhões. Sim, e uma gestão do património e da intervenção no património que significa custos, que significa timing, que significa paragem das salas. Portanto, repara, o que é que eu quero dizer com isto? Tu podes ter uma formação técnica, e a formação técnica, se a pessoa não tiver nenhuma dificuldade ou não tiver nenhum problema, é uma coisa linear, não é? Eu posso te ensinar a ser afinador de certeza em 2, 3 anos e tu vais ser um excelente afinador de certeza absoluta, não é? Pronto, e depois tu, de acordo com as tuas características de personalidade e de acordo com as tuas apetências, tu farás melhor ou pior alguns trabalhos. Portanto, repare, eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante: eu nunca vi ninguém perfeito na nossa profissão, incluindo eu, que sou uma nulidade em alguns trabalhos. Portanto, eu assumo isso. Portanto, e quem pensar que é perfeito, provavelmente tem ali um problema ainda para resolver. O que é que acontece? Eu defendo isto há anos, e por isso é que eu tenho sempre equipas. Esta profissão, para ser bem executada e para ter bons resultados, tem que ser feita em equipa. Porquê? Porque nós temos motricidade larga, motricidade fina, coisas sensitivas, temos indivíduos que são muito bons para acabamentos, temos indivíduos que são muito bons para trabalhos repetitivos de horas. Portanto, eu sou péssimo para trabalhos repetitivos, sou muito bom para acabamentos porque detecto logo o pormenor. Pronto, mas a nossa profissão não vive só de acabamentos, claro, não é? Claro. E rodeares também nem vive só de trabalho grosso, senão aquilo nunca atinge um certo nível de trabalho. E tu vais para uma fábrica e numa fábrica tem uma cadeia de especialistas ou técnicos ou de artesãos. E é essa problemática que se antevê? Não, o que se antevê é mais complicado. Repara, e eu digo isto com uma experiência, eu não quero ser pretencioso, mas eu penso que nunca houve ninguém que tivesse, como eu tive 25 anos em instituições com 300, 400 pianos em observação permanente, não é? Claro. Ao ponto de nós fazermos experiências de cariz científico para ter a certeza que as coisas são assim, não são divagações nem coisas de imaginação, são coisas científicas, não é? Repara, existe uma equação para qualquer coisa que nós queiramos resolver, não é? Portanto, se tivesse uma ponte, um arquiteto tem que fazer a ponte, eu tenho que explicar como é que é o peso da estrutura e tudo isso. Todas as profissões têm equações. E na nossa profissão há uma coisa complicada que é, do ponto de vista da nossa relação com os clientes com o maior volume de instrumentos, que são as instituições como os conservatórios, as escolas superiores de música, ou há a consciência que eles têm que ter um formato adequado às suas necessidades, ou fora desse formato o que existe é hilariante, não é? É trágico ou cómico. Porquê? Porque não há hipótese das coisas ficarem bem feitas sem esse formato. E isto significa o quê? Repara, o exemplo é muito básico, é um bocado quase infantil. Se nós considerarmos que é verdade o facto dos instrumentos terem que ser afinados, por exemplo, uma vez por mês, vamos estabelecer, é lógico e inteligível que se não forem afinados uma vez por mês, ao fim de 2 meses estejam piores, não é? E ao fim de 3 meses piores, porque isto o efeito não é inverso, e ao fim de 4 vezes piores. E se nós aplicarmos isto às reparações, que é uma coisa mais complicada, repara, nós temos que ter a certeza absoluta que os instrumentos de uma escola de música com 50 ou 70 pianos, que existe, não é? Não podem parar todos a meio do ano porque há qualquer coisa que está mal. E a questão é esta: nestas escolas os instrumentos só podem parar em agosto, por exemplo, ou julho ou agosto. Então, mas qual é o técnico que trabalha numa escola dessas que tem capacidade para, num mês e meio, intervir em 70 instrumentos? Não existe. Portanto, isso, se alguém disser, eu tenho que explicar como, que eu não sei como é que se faz, mas talvez aprenda, não é? Repara, se não existir da parte das direções, da parte das comissões, seja o que for, esta consciência e esta vontade de resolver o problema, temos aqui um sistema que não é bem fraudulento, mas é um bocado medíocre no sentido em que, então, mas vocês respeitam a forma resolúvel para resolver o problema? Não. Têm consciência da fórmula? Não. Querem intervir para descobrir a fórmula? Não. Estão interessados em saber qual é a fórmula? Não. Têm capacidade de arranjar dinheiro para resolver a fórmula? Não. Têm capacidade de contratar pessoas? Então, mas não, se é tudo não, como é que... Perante este problema que se sente bem, qual seria o contributo ou a tua opinião acerca desse assunto? Eu prefiro o contributo que opiniões não gosto de ter, okay. Não é? Especialmente quando percebo das coisas. Portanto, no sentido em que, repara, a primeira coisa, tem que se estabelecer um ambiente de seriedade intelectual e técnica e uma vontade positiva de acrescentar valor a tudo o que se faz. Pronto, isto não é uma ideologia, portanto é uma coisa factual, não é? Portanto, repara,
Vamos falar no exemplo, por exemplo, das instituições que eu conheço muito bem. O Conservatório de Lisboa, que é uma instituição que eu tive 23 anos, não é? Eu conheço os pianos, eu não preciso ir lá há 2 anos para saber como é que os pianos estão neste momento, como é evidente, Claro. não é? Em todos os neste aspectos. momento já nem estão no edifício principal. Eu nem preciso lá ir. Transporte. Repare, o que é que acontece? Nós tínhamos há uns anos no Conservatório de Lisboa, na altura em que as coisas faziam de uma certa maneira, um formato de resolução do problema que implicava um determinado tipo de intervenções cíclicas, não é? Com uma planificação estruturada a curto, médio e longo prazo. E isso implicava o quê? Implicava que eram feitos relatórios permanentes do estado dos instrumentos. Os instrumentos eram divididos em 4 secções de estado, do seu estado, o estado A, B, C e D, em que o estado A eram instrumentos que não precisavam de intervenção, o estado B eram instrumentos que precisavam de intervenção a longo prazo, o C a médio prazo e o D é para encostar, como costumamos dizer. Repare, isto para quê? Quem está numa direção, quem se interessa pelo assunto, tem que ter a visão do problema, não é? Estamos a falar de um património de 1 milhão de euros de instrumentos. Claro. A pergunta que eu faço, que é uma pergunta se calhar difícil de responder, será que existe algum diretor que neste momento tem a consciência do que é que tem em casa, em termos de património, em termos de Estado, em termos de tudo, em termos de programação de intervenção a curto, médio e longo prazo ou de substituição? Não, não tem. Eu desafio alguém que tenha a mostrar o que é que tem. Portanto, então, mas como é que se pode iniciar um processo de reconversão ou de resolução se nem se tem consciência do que é que tem? Eu tive o último exemplo. Eu estive numa instituição em Lisboa, que fui chamado para dar preço para afinações e eu respondi, eu não posso dar preço para afinações sem fazer um levantamento do estado geral dos instrumentos. Porque eu não posso fazer afinações com qualidade em instrumentos extremamente degradados. Claro. E a resposta que eu recebi foi, pois, mas o anterior afinador nunca nos falou nisso. E eu disse, pronto, já estou a ter aqui um problema por ser mais exigente e se calhar um pouco mais competente, no sentido em que, como o outro nunca falou, não se gasta muito dinheiro. Como eu estou a falar, vão ter que gastar dinheiro e isto é uma grande chatice, não é? Pronto, repara, agora eu só tenho 2 hipóteses. Ou não faço os relatórios, ou faço os relatórios. Se fizer os relatórios, não entro. Se não fizer os relatórios, talvez entre. Sim, mas eu tenho que fazer os relatórios. Porquê? Porque o nível de qualidade que uma instituição tem que ter não é comportável com o que ela tem no momento. Portanto, eu não vou nivelar por baixo, nem vou omitir informação de acordo com o bem-estar psicológico ou financeiro da instituição. Não é essa a minha função. A minha função é, como uma pessoa experiente e competente e honesta, é esclarecer, mostrar e apresentar soluções. Não quer dizer que tenha que ser eu que dê a solução, mas repara, eu tenho a capacidade e a facilidade de fazer as coisas de uma maneira correta, para o bem comum, não é? Não vou omitir essa informação, como é evidente. Portanto, repara, o que é que se passa numa instituição desse tipo? Em que a direção, sem qualquer tipo de adjetivação ou de julgamento, tem essa postura. Provavelmente essa direção deve ter problemas financeiros, porque eu não acredito que seja quem for o diretor não tenha interesse em ter as coisas impecáveis, não é? Como é evidente, não é? Pronto, deve ter problemas financeiros, então tem que se começar a perceber se nós temos, ou se nós aceitamos a justificação de haver problemas financeiros para ir tendo uma mediocridade crescente nos instrumentos musicais, que é discutível, não é? Pronto, agora o que é que acontece? Pronto, isto até pode ser concebível, porque provavelmente no terceiro mundo e em Cuba e na Nicarágua os instrumentos estão piores e nós podemos sempre dizer, pá, mas há sítios piores, portanto, pronto, ok, é uma justificação sempre intelectualmente bastante confortável dizer que há coisas piores e às vezes até dá muito jeito, mas no caso concreto da minha posicionamento de mercado, sendo eu uma pessoa com 30 anos de carreira, sendo eu uma pessoa que trabalha sempre com uma exigência de qualidade ao mais alto nível, não só para mim, mas para os outros, é totalmente incompatível aceitar uma situação dessas, como é evidente. Não é porque capricho, eu não consigo trabalhar nestas condições, eu não me sinto bem chegar aqui, levar X dinheiro e não fazer nada. Eu digo, pá, isso qualquer indivíduo que de início de carreira faz, portanto, não me chamem a mim, claro. Chamem outra pessoa, que se calhar até precisa de mais trabalho e vem aqui fazer isso. Portanto, essa questão é muito complexa. Portanto, enquanto não tivermos uma discussão profunda e uma conscienciação profunda desse problema, corremos o risco, e isto não é uma suspeita, é uma confirmação fácil, não é? Que o estado do património dos instrumentos vai chegar a um ponto de degradação da mediocridade total. E que depois cria um problema paralelo, que é, como não se intervém a tempo, depois o volume de trabalho de recuperação e a despesa de recuperação torna-se tão assustadora, não é? Que por um lado, repara,
Se não houver, da parte das empresas que trabalham, da empresa ou dos técnicos para essas instituições, uma honestidade que assumam que não têm capacidade de resolver o problema, porque, repara, já estamos a falar de um número de instrumentos que exige uma equipa de técnicos, um consórcio, uma empresa muito grande, eles não vão querer perder o trabalho para, dando a face, dizer que não têm capacidade para resolver. Portanto, não vão contribuir para nada para a resolução. Aliás, vão alimentar o problema para se manterem na sua zona de conforto, como costuma dizer, não é? E não pôr nada em causa. E, por outro, os próprios... Acontece um fenómeno muito curioso, que até meti um estudo, os próprios professores e os alunos habituam-se à mediocridade, que é um fenómeno curioso, e às 2 por 3 estão num estado, está tudo num estado deplorável e eles nem se apercebem o que é que têm, porque o corpo também se habitua e a cabeça também se habitua às coisas más, não é como costuma dizer. Portanto, isso é muito preocupante porque, repara, não é isso que se pretende para o futuro, não é isso que eu desejaria para o futuro, mas é um processo que tem que ser contrariado de uma maneira ou de outra. Pronto, é isso. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. É que eu estava aqui horas a falar. Havia tanto para dizer, claro, não é? Das claro. histórias fantásticas que tens. O programa JBS Conversas com Arte regressa na próxima semana. Até lá.